E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? A videoaula de hoje é sobre o volume do cilindro. Nós já vimos como calcular o volume de um prisma, de uma pirâmide, e hoje nós vamos aprender como calcular o volume de um cilindro. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já deixa aquele like, tá certo? Ao final da videoaula, se você não aprender nada, você vai lá e pode até colocar um dislike, beleza? E vamos relembrar o que é um cilindro. Essa figura aqui, ó, é uma figura espacial. Por que espacial? Porque ela tem 3 dimensões e também tem duas faces planas paralelas, que nesse caso aqui, ó, são faces arredondadas, são círculos, 2 círculos paralelos. O cilindro, ele faz parte de um grupo diferente dos prismas e das pirâmides. Os prismas e pirâmides fazem parte do grupo dos poliedros. E o cilindro, ele faz parte do grupo dos corpos redondos, que são justamente esses sólidos que possuem faces arredondadas ou que por si só seus formatos são arredondados. Temos como exemplo o cone, a esfera, entre outros, tá? Mas hoje nós vamos focar no cilindro. Como qualquer figura espacial, nós conseguimos encontrar o volume desse cilindro através dessa expressão aqui, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura h. Mas vamos identificar ou relembrar onde nós encontramos o raio, é necessário para encontrar esse volume, e a altura. A altura, que nós chamamos aqui de h, é justamente a altura do próprio cilindro, que aqui eu estou colocando em vermelho. Eu disse anteriormente que as bases desse cilindro, né, as faces planas, elas têm formato circular. E com isso, elas possuem um segmento bem conhecido que nós chamamos de raio, que é aquele segmento que começa no centro, não é? E vai até a extremidade da circunferência desse círculo, tá certo? É a distância do ponto central até qualquer ponto da circunferência. Nós chamamos de raio. Tranquilo? Então, para nós encontrarmos o volume do cilindro, nós precisamos saber o tamanho desse raio e a altura desse cilindro. Porém, nós podemos também associar o volume do cilindro com o volume de um prisma. Como é que nós encontramos o volume de um prisma? O volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Não é isso, galerinha? Não foi isso que nós aprendemos em outros vídeos? Então percebam, qual seria a área da base de um cilindro? Se no cilindro sua base tem formato circular, nós só precisaremos encontrar a área desse círculo aqui, tá? E multiplicarmos pela altura. E a área desse círculo é justamente encontrada através da expressão π vezes o raio ao quadrado, ou πr ao quadrado. Por isso que lá na expressão do volume do cilindro, nós temos πr ao quadrado vezes a altura, porque é a área da base vezes a altura. Tranquilo? Antes de nós fazermos os exemplos de volume de um cilindro, eu vou trazer duas informações aqui para vocês. A primeira delas é que o cilindro, ele pode se apresentar de duas formas, assim como os prismas e pirâmides. Podemos ter um cilindro reto e podemos ter um cilindro oblíquo. A diferença do reto para o oblíquo é aquela que nós já discutimos em vídeos anteriores. É que o oblíquo, ele é um pouco torto, né? Inclinado, ele tem uma inclinação. E o reto, como o próprio nome diz, se nós traçarmos um segmento aqui, ó, nós vamos encontrar um ângulo reto. Outra informação é a seguinte: os cilindros, assim como os prismas e pirâmides, eles têm planificação. O que seria a planificação? Seria observarmos essas figuras espaciais que estão em 3 dimensões, em 2 dimensões, onde nós podemos, a partir dessas planificações, montarmos essas figuras tridimensionais. Eu trouxe alguns exemplos aqui de como é que se apresentam as planificações de um cilindro. Nesses 3 primeiros casos aqui, eu trouxe exemplos de planificações para o cilindro que nós conhecemos comumente, como cilindro reto. E aqui nesse outro caso, ó, esse quarto exemplo, nós trazemos a planificação de um cilindro oblíquo. Tranquilo? Fácil, né?
Tem muita questão por aí, inclusive ó, de vestibulares, do Enem, que tratam sobre essa questão de planificação. Então é sempre bom lembrar. Agora vamos para os exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação. Um fabricante de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem de seu produto, criando um novo padrão com o formato de um cilindro reto. A figura abaixo representa essa nova embalagem com as suas medidas internas indicadas. A quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta é... Aí nós temos aqui do lado ó, as opções. Professor, o senhor está falando de volume de um cilindro, porém em nenhum momento a questão falou sobre volume, que é para encontrar o volume. Certo, mas quando se fala em centímetro cúbico, metro cúbico, quilômetro cúbico, esse cúbico significa que nós estamos procurando o volume daquela figura. Nesse caso aqui, se eu quiser encontrar a quantidade máxima de sabão em pó em centímetros cúbicos, só basta eu encontrar o volume desse cilindro aqui, ó, dessa embalagem do produto. Vocês concordam? Porque é dentro dessa embalagem, ó, que se encontrará o sabão em pó. Se eu encontrar o volume dessa caixa aproximado ou exato, eu encontro a quantidade de sabão em pó que eu consigo comportar nessa embalagem. Tranquilo? Então vamos lembrar. Como é que nós encontramos o volume do cilindro? Π vezes o raio ao quadrado, que é a área da base, né? Vezes a altura. Então vamos identificar duas informações. Primeiro, o raio da base. Ó, o diâmetro de toda essa base aqui é 10 centímetros. O raio é metade desse diâmetro, então significa que o raio aqui equivale a 5 centímetros, tá certo? E a altura, ele já deu ali, ó, que é igual a 15 centímetros. Vê que fácil. Só basta agora nós aplicarmos já a fórmula. O volume do cilindro é igual a π. Quem é π? Π é um número em que geralmente delimita-se uma aproximação para ele. Π aproximadamente nós utilizamos como 3,14. Existem outras questões que abordam π igual a 3, mas se não for mencionado o valor de π, você pode utilizar 3,14, tá certo? Então nós vamos ficar com 3,14 vezes o raio ao quadrado, que nesse caso é 5, vai ficar 5 ao quadrado, vezes a altura, que é igual a 15. Agora nós vamos ver quem resolver primeiro, né? Aqui nós começamos sempre pela potência. Quanto é 5 ao quadrado? Isso mesmo, 25. Aí nós ficamos com 3,14 vezes 25 vezes 15. Quando nós multiplicarmos 3,14 vezes 25, nós vamos encontrar 78,5. E quando nós multiplicarmos 78,5 vezes aquele 15, ó, nós vamos encontrar exatamente 1.177,5 o quê? Centímetros cúbicos, pois nós estamos procurando o volume. Então, galerinha, qual alternativa seria correta? Isso mesmo, a alternativa C. Vê só, não foi fácil? Vamos fazer outro exemplo com uma pegada diferente. Esse segundo exemplo diz o seguinte: para calcular o volume de uma pedra de formato irregular, João mergulhou essa pedra em um tanque cilíndrico com água. Então, percebendo aqui, ó, temos o tanque com água, aí essa pedra foi mergulhada, tá certo? Qual a medida do volume dessa pedra? Parece uma piadinha, né? Mas é possível sim encontrar o volume da pedra. Você concorda comigo que nesse primeiro caso aqui nós tínhamos um volume? Quando nós colocamos a pedra, esse volume acabou sendo alterado. Nós unimos o volume que tinha anteriormente com o volume da pedra e acabou gerando esse tipo de situação. Tudo bem? Então vamos raciocinar. Para nós encontrarmos o volume da pedra, só precisamos saber qual foi o volume que aumentou aqui nesse cilindro, né? Esse volume de água, que na verdade o volume de água aumentou proporcionalmente ao volume da pedra. Até aqui, ó, até essa altura, os volumes são iguais, tranquilo?
Então, o que nos interessa saber é quanto aumentou esse volume aqui em cima, ó. Porque isso daí é justamente o volume ocupado por essa pedra. Tranquilo? Então, a gente só basta fazer o seguinte, ó. Se nós queremos encontrar o volume da pedra, nós só precisamos encontrar o volume dessa parte aqui que aumentou, tá certo? Deixa eu desenhar aqui do lado essa partezinha menor que aumentou no segundo caso. Vamos lá. Quanto foi a altura dessa partezinha menor aqui? Porque daqui para cá, ó, que eu vou colocar em laranja. Daqui para cá, nós temos a altura H, que é a mesma aqui do lado, né? A altura H. Aumentou quanto? Aqui do lado está dizendo que tudo isso é o H mais o 15. Então, significa que essa altura menorzinha aqui em cima é o 15. Tá certo? Então, a altura é 15, né? Porque aumentou 15. E aqui embaixo, qual seria o raio? Aqui embaixo nós temos que tudo é 40. Né? Tudo isso aqui, ó, é 40. Então, se o diâmetro é 40, o raio é quanto, galerinha? O raio é metade, né? Então, o raio aqui, ó, é igual a 20 centímetros. Tendo essas informações, o raio e a altura, nós conseguimos encontrar o volume dessa partezinha que aumentou, não é isso? Então, vamos lá. Como é que nós encontramos o volume de um cilindro? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Olha só, a questão já disse que era para usar π com a aproximação de 3,14. Então, nós vamos fazer 3,14 vezes o raio, que é quanto? Isso, 20, vai ficar ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Então, vamos resolver primeiro a potência, né? Vamos ficar com 3,14 vezes 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é igual a 400. Tudo isso vezes 15. Multiplicando todo mundo, nós temos o seguinte: 3,14 vezes 400, que é igual a 1.256. 1.256 vezes 15 é exatamente igual a 18.840. O que? Centímetros cúbicos. Não é isso, galerinha? Porque nós estamos procurando o volume. Então, vê só. Se aumentou esse volume no segundo recipiente, quer dizer que esse é o volume da pedra. Que, no caso ali, a alternativa correta seria a alternativa D. Não é isso? Mas vê só, galerinha. Existe outra forma de se fazer. É uma forma mais complicada. Que era você pegar o volume do segundo recipiente, não é? Que seria um novo volume, e retirar o volume do primeiro recipiente. Isso ia dar uma trabalheira e você ia chegar nesse mesmo resultado. Então, ao invés de você fazer o volume do segundo recipiente todinho e depois retirar o volume do primeiro recipiente, se a gente só queria saber o quanto aumentou, né? Que é aquele volume da pedra que foi acrescentado, só bastava a gente fazer esse passo que eu expliquei a vocês. Calcular o volume só daquela partezinha que aumentou. Tranquilo? Se deu para entender, comenta aqui embaixo. Qualquer coisa é só falar. E valeu, galerinha!